Boa noite, secretárias, secretários, assistentes, assessores executivos. Parabéns por serem secretários. Hoje é o nosso dia oficial e eu quero parabenizar todos esses profissionais que mais uma vez venceram com competência a reinvenção e estão provando que são protagonistas de mais um desafio com qualidade e um desafio em qualquer modelo e formato de trabalho. Pode ser no presencial, no home office, no híbrido. Nós provamos mais uma vez que em todos os segmentos, em todos os formatos, a nossa competência ela é reconhecida, ela é necessária e hoje nós temos que celebrar muito por essa profissão maravilhosa, a quem eu tiro o chapéu. Tudo que eu aprendi na vida eu devo a essa profissão. Se hoje eu tenho campos de atuação diversos, é porque a profissão é polivalente. Agora a internet voltou, então boa noite novamente. Nilzenir querida, boa noite. Parabéns pelo dia do profissional do secretariado. Eu vou recomeçar porque eu acho que na hora que eu falei, a internet tinha sumido um pouquinho. Hoje eu trabalhei muito essa questão da adaptabilidade, da flexibilidade, o quanto nós estamos treinando, justamente porque às vezes nós não temos controle que a internet sai, nos deixa na mão, mesmo que a gente seja com o melhor pacote, né? Mas estamos aí, né? Nos adaptando, flexibilizando, pedindo desculpas. Eu acho que o mundo ficou melhor. Ana Beatriz, muito boa noite. A Ana Beatriz também trabalhou comigo na Calói. Olha, os calonianos sempre presentes. Nossos tempos dourados, né, Bia? Dani, boa noite também. Então, gente, primeiro, parabéns por serem profissionais de secretariado, assessores, assistentes executivos, ou se houver outro nome, mas que as funções sejam a mesma, parabéns. Eu acho que esse ano nós podemos comemorar o enfrentamento da reinvenção com muita qualidade. Eu acho que nós conseguimos mostrar mais uma vez que nós estamos preparados para a reinvenção, independente do formato de trabalho, o presencial, no híbrido e no home office, nós provamos que somos competentes, que fazemos as entregas e até acho que nós colaboramos. Dani, boa noite. Roseli, tudo bem? Acho que nós colaboramos, inclusive, para as lideranças ficarem mais flexíveis e também confiarem mais nas pessoas, nos seus liderados, sem precisar estar controlando. Então eu acho que essa é uma conquista de vários ângulos, né? Nós provamos a nossa competência, que nós não precisamos que alguém nos controle para fazer as entregas, e o outro lado, a liderança assumiu esse lado, quando ela percebeu que as entregas são feitas independente de estarmos perto. Eu acho que o perfil da liderança ficou mais moderno, ele inspira mais, nós nos preparamos e nos engajamos muito mais quando a gente percebe que do outro lado tem alguém que confia na nossa entrega, ok? Então parabéns a todo mundo. E hoje eu queria assim, não canto nada, viu gente, mas eu gosto de música. E eu queria assim, fazer uma analogia com aquela música que quando tem jogo importante, e agora as torcidas estão voltando, as coisas estão começando a ficar normais, e quando tem jogo de seleção, etc, né? Eu gosto muito daquela musiquinha que o pessoal canta, né? Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. E eu fiz, né? Vamos fazer uma paráfrase. Eu sou secretária, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou secretária, com muito orgulho, com muito amor. Então, gente, realmente eu tiro o chapéu para a nossa profissão.
Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo que tudo que eu aprendi na vida eu devo a essa profissão. Se hoje eu atuo em vários segmentos, se eu dou palestra, curso, faço coaching, a escola maior foi ser secretária. Então eu falo isso assim, com a alma, às vezes eu falo de boca cheia, né? Por quê? Porque eu tenho realmente orgulho. E esse orgulho eu gosto de compartilhar. Porque quanto mais orgulho nós temos do que nós fazemos, mais nós fazemos com qualidade e mais o outro reconhece. Então, eu quero muito que todo mundo fale com orgulho, né? Eu sou secretário, eu sou secretária, sou assistente, sou assessor. E tenha orgulho e passe esse orgulho, né? Na postura, no brilho no olho, na qualidade das entregas. E hoje nós estamos fazendo a 6ª live e o nosso tema hoje vai ser sobre linguagem, né? E lógico que eu estou fazendo um link com a importância de termos linguagem objetiva e não subjetiva. Mas eu quero ampliar um pouco mais o nosso enfoque. Em algumas outras lives eu já citei a importância da linguagem objetiva, mas eu me restringi a falar dos indicadores de resultado, né? Que é a minha missão. Lembram? Qual é a minha missão mesmo hoje? Ensinar profissionais de secretariado, assessores e assistentes executivos a mensurarem seu trabalho e seus resultados no prazo de aproximadamente 60 dias e com isso conquistarem o reconhecimento dos gestores e da empresa. Então, no sentido da linguagem objetiva para os indicadores, eu acredito que nós já trocamos ideias. Lógico, eu vou reforçar hoje, mas o importante é abrir um pouco mais esse leque da linguagem. Por quê? Porque comunicação é uma das competências que o profissional do secretariado pode brilhar, ok? É uma competência necessária para a nossa função, eu acho que ela é indispensável, principalmente para atuar como agente facilitador. A comunicação é básica, Boa noite, Maiara, Kátia, muito obrigada pela presença e parabéns. Todo mundo aí vai se parabenizando, ok? Ela é indispensável, a comunicação. E eu percebo que nós podemos fazer muito mais ainda pela comunicação. Por quê? Porque mesmo que muitas pessoas exerçam essa competência, ela ainda é incipiente, porque os problemas de comunicação geram prejuízos enormes no mundo, tanto pelo relacionamento fazer com que a pessoa produza menos, ou pelo entendimento que ela não tem das instruções passadas. Então, a comunicação, a linguagem como um todo, é importantíssima. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? O que é uma linguagem objetiva? Vamos buscar deletar, erradicar a linguagem subjetiva que ainda está no nosso repertório. Eu sei que mudança é gradativa. Nós já falamos que o nosso cérebro demora um pouco para aprender. Então, eu tenho que gradativamente ir treinando. Mas o importante é ir treinando, ok? Mudando o meu modelo mental. Sempre que eu falar alguma coisa subjetiva e perceber que eu estou ainda falando coisas subjetivas, o importante é corrigir, ok? Em seguida você deve falar, não, falei muitas. Não, o que é muitas? Deixa eu ver aqui quantas ligações eu fiz. Se eu falar, nossa, fiz um monte de, né? Fiz um monte de coisa. Que coisas que eu fiz? Vamos nomear essas coisas e esse monte, vamos traduzir por números, ok? Então, porque vai demorar um pouquinho ainda para a gente erradicar. Mas se eu perceber e já começar a corrigir, o meu aprendizado já começou, ok? Então, em termos dos indicadores, nós já sabemos qual é o nosso desafio? Falar objetivamente.
o nosso executivo entende quando eu falo de números, quando eu falo de tempo, quando eu falo de processo. Então, esse é um processo que a gente já vem falando gradativamente. Mas hoje, secretariado Inspiração, olha que nome lindo. Sandra, também boa noite. Tudo bem? Tem uma outra pessoa que eu não estou conseguindo ver o nome. Eu sei que o sobrenome é igual ao meu, Silva, tá? Eu sou mais conhecida agora como Delia, mas é Maria Elizabeth Silva Delia, ok? Então vamos lá. Então, ampliando o cenário. Profissional que quer ser reconhecido. O que ele precisa? Ter uma excelente comunicação e nunca a gente para de aprender. Procurar falar o máximo no objetivo. Nós vamos dar algumas características. E nesse cenário de comunicação e de linguagem, uma outra coisa muito importante é aprender uma linguagem que até hoje eu li, então até criaram um neologismo para falar, que é a linguagem do corporativez, né? Então, a linguagem corporativa, nós precisamos incorporar. Ela existe, muda de empresa para empresa, alguns jargões, né? Então, o jargão corporativo é algo que faz parte de um grupo profissional. Às vezes, um segmento tem mais, no outro segmento, mas existe um cenário em que algumas palavras se repetem. E a maioria dessas palavras, mais de 50%, são em inglês. Então, a importância do inglês, ela se renova a cada dia. Mas mesmo quem ainda não domina o inglês, eu sei que tem muitos profissionais que às vezes estão até requisitados para ter o inglês, mas não usam no dia a dia. Mas tem algumas palavras que elas precisam fazer parte do nosso vocabulário. Elas precisam fazer parte do nosso glossário. Nós temos que usá-las. E, além de usar, entender quando as pessoas falam, ok? Então nós vamos falar de algumas que eu acredito que já façam parte do cenário aí corporativo de vocês. Eu hoje me surpreendi com algumas que eu achava que eu sabia e não sabia. Então aprendi também, então vou compartilhar com vocês. E esse cenário, como eu disse, comunicação é para sempre, né? Podemos melhorar sempre. Então, e para fazer jus ao nosso slogan, né? Que eu acho que é uma palavra muito forte, que nos identifica como agentes facilitadores, a comunicação é uma das competências mais importantes, ok? Pati, boa noite, bem-vinda, parabéns pelo dia, ok? Bom, então vamos lá. Então, quando eu quero falar de algum assunto, me posicionar a respeito, e aí não estamos falando aí do nosso desafio dos indicadores. Qualquer assunto que eu vou me posicionar, ou com o meu executivo, ou numa reunião, ou com outros executivos, ou com pares profissionais, eu prefiro, né, que a linguagem seja objetiva. Agora, não é só a Beth que prefere. O mundo corporativo vai dar mais valor se você se posicionar de maneira objetiva. Então, o que é de maneira objetiva? Ok? Primeiro, é imparcial a linguagem objetiva. Eu não julgo, eu não coloco valor. Eu falo do fato sem falar o que eu acho, o que eu penso. Eu me posiciono de maneira imparcial em relação a fatos. Quando for a hora de me posicionar, ótimo, eu posso até usar, né? Olha, na minha opinião, eu acredito que seja assim, mas respeito a opinião do outro. Mas quando eu for falar de um assunto que eu vá levar para o meu gestor, vá conversar numa reunião, eu preciso treinar a objetividade. Então, falar do fato em si, não julgar, não colocar elogios, não colocar juízo de valor, certo, errado, concordo, não concordo, ok? Então, quando eu cito fato, eu preciso treinar essa objetividade. Descrever objetivamente os detalhes, como eles são. E procurar fazer um olhar imparcial. Quando eu coloco a parcialidade, eu já estou sendo subjetivo ou subjetiva, ok? Então, isso é muito importante, porque às vezes, até para falar alguma coisa do dia a dia, a gente entra no subjetivo, né? Então, vamos supor que uma pessoa respondeu de forma objetiva uma pergunta que você fez, tá?
Então, o fato é, o Pedro me respondeu de maneira objetiva a pergunta que eu fiz. Ok, esse é um fato. Agora, quando que começa a ser subjetivo? Nossa, o Pedro deve estar com problema hoje. Eu liguei para ele, falei tão gentilmente e ele foi meio seco. Nossa, o que será que ele tem? Isso foi subjetivo. Eu julguei, né? Eu inferi com minha percepção, com o meu sentimento. Então, no mundo corporativo, e principalmente na liderança, e nós já sabemos que vocês exercem a liderança, quanto mais imparcial, melhor, ok? Então, isso é a nossa objetividade. Então, dentro dessa objetividade, que elementos nós temos que conhecer no nosso dia a dia, ok? Então, tem aquela série de palavras que fazem parte e que nós tiramos de letra, né? Mas tem algumas que eu sinto que nós talvez tenhamos que ou ter no nosso caderninho lá de glossário, caderninho porque eu amo caderno, né? Mas pode ser no computador, pode ser numa pasta específica, glossário, termos corporativos, ou pode até pôr esse nome novo que estão falando, que é o corporativez, né? Por quê? Porque isso nos faz, além de ter um vocabulário do nosso meio, faz com que nós entendamos quando as pessoas falarem a respeito, ok? Então vamos para os mais simples, para aqueles que estão no nosso dia a dia, principalmente no dia a dia do profissional secretariado, ok? Então, o que é normal no nosso dia a dia? Tá? E que a gente já fala, são palavras em inglês, mas que nós falamos com a maior naturalidade, ok? E entendemos o que significa e no nosso meio nós falamos. O que é importante em termos de cuidado? Não usar essa linguagem com pessoas que estão na nossa equipe às vezes, mas que não conhecem, ok? Então nós lidamos muito e precisamos muito do serviço da copeira, do garçom, do menino aprendiz, do menor aprendiz, do estagiário, da pessoa da limpeza. Nós precisamos dessas pessoas e elas fazem parte do nosso time. Então, essas expressões do mundo corporativo, nós não podemos falar com elas como se elas dominassem. Se eu usar, eu tenho que explicar o que é, ok? Então, vamos lá para essas que são mais comuns. Feedback, follow-up, checklist, ok? Secretário que não usa isso, né? Eu sou a rainha do checklist. O pessoal já falava, vem a Beth com checklist, né? Feedback, follow-up. Nossa, como eu amo essas palavras no sentido de o que elas significam e o que elas podem nos agregar valor quando nós estamos fazendo o nosso trabalho, ok? E algumas outras que também eu acredito que são muito populares já, ok? Brainstorming, ok? Então, brainstorming, eu posso usar brainstorming em várias situações, né? Hoje, quando se faz uma reunião para discutir um tema que a gente não tem respostas, o brainstorming é recomendado para a gente ter ideias. Então, todo mundo fala as suas ideias, sem julgamento, e depois seleciona-se aquilo que é adequado para aquela situação que a gente está buscando respostas ou solução, ok? Uma outra que também eu acredito que já esteja incorporada no nosso dia a dia e que nós falamos, apesar que a tradução hoje, eu acho que ela está sendo tão mais forte que a gente está substituindo já, né? Então, empowerment, né? Mas é a palavra que em português fica linda, empoderamento. Então, mas muita gente fala empowerment, então é a mesma coisa, é o empoderamento, ok? Alguns cargos, né? Muitas secretárias, quando vão falar para mim o cargo, elas falam, olha, eu estou secretariando o CEO, o CFO, né? Tem muita gente que não tem tanto domínio, né? O que é o CEO? O que é o CFO, né? Então, são cargos que dentro, né? Se eu fosse fazer uma correspondência no português, né? O CEO seria o grande chefe, né? O CFO corresponde ao diretor financeiro. E hoje eu aprendi um outro cargo que não é tão popular, e não sei se vocês já têm aí na empresa, que era o COO, que é o diretor operacional, que seria o Chief Operating Officer. Então, esse eu não sabia, aprendi hoje fazendo a pesquisa, né?
Tem também um outro cargo que eu achei interessante, porque não fazia parte do meu glossário. É o CTO, Chief Technology Officer, diretor de tecnologia. Então, gente, olha, isto é falado naturalmente, né? Então, se eu não uso tanto, as pessoas vão usar comigo. E o que é bom para a gente se sentir confortável e poder ter uma resposta qualitativa, que eu entendo essa palavra, ok? Que ela faça parte lá do meu glossário. Se eu esquecer na hora, eu vou lá na minha listinha para me sentir seguro, para me sentir segura, ok? Algumas que também eu descobri hoje, ok? Então, B2B, business to business, ok? B2C, ok? Business to customer, que é o serviço para o cliente. Então, falei, nossa, 2 novas, né? 3 novas que já vão para minha listinha, para o meu glossário. E aí eu falei, puxa, isso faz parte da linguagem corporativa. E quanto mais os secretários, os assistentes, os assessores executivos entenderem e usarem, né? Porque quando a gente usa naturalmente, entendendo o sentido, nós estamos enriquecendo o nosso vocabulário. E o vocabulário, gente, ele é algo que destaca. 2 coisas que, desde o começo da minha atuação como profissional de secretariado, eu percebi que fazia diferença, ok? Olá, Astrid, tudo bem? Kathleen, tudo bem? Eliette, parabéns pelo dia. Maria, ou Márcia, Maria Ruiz, também, parabéns e muito obrigada. Então, desde da minha atuação como secretária, o que eu percebi que fazia diferença? Quem soubesse escrever bem e quem soubesse falar bem. Eu sempre usei desses recursos porque, felizmente, eu gosto muito, né? Gosto muito de escrever e falar eu aprendi na decorrência das minhas atuações. Só que o falar não é só da aula, não é só da palestra, é falar numa reunião, é falar para um grupo. E quando a gente tem receio de falar, às vezes nós perdemos um espaço. Então temos que treinar. Isso não é para quem quer ser professor, para quem quer dar palestra, não. É para o nosso dia a dia profissional. Armando Lourenço, também da Calói. Hoje o Lourenço, eu conheci ele assim, novinho, né? Isso revela a nossa idade. Hoje ele é doutor. É um fenômeno, né? É diretor da Universidade Corporativa, da Ernst Young. Espero que eu esteja atualizada, tá? Aline, boa noite também. Então, gente, o que nós podemos todo dia incorporar? Uma palavra nova, um vocabulário novo, né? Quando eu vou me posicionar, não para ostentar que eu sei, não, isso não é legal. Mas quando isso está no contexto e eu entendo, isso faz com que a gente ganhe pontos, ok? Então, uma das coisas que na minha época, né? Eu falo na minha época porque como secretária eu tinha algumas estratégias que eu fui desenvolvendo. E uma delas era, como não tinha tecnologia, né, gente? Mas ela serviu para tanta gente. Eu ficava, assim, muito feliz, porque eu criei, na época, um caderno de redação. Então, como era o meu caderno de redação? Todas as palavras corporativas que eu achava que eram fortes, eu ia anotando. Né? Nossa época, Astrid, isso mesmo. Todas as palavras que eram fortes, corporativas, eu tinha um caderno. Né? Então, meu caderninho lá em ordem alfabética, então tinha lá as palavras. E tinha uma parte também de expressões. Então, como eu lia tudo que passava pela minha mão, né? Algo que era muito rico eram os relatórios, né? Que eu recebia das empresas, relatórios dos bancos, porque eu passava para o meu gestor tudo lido e evidenciado. E eu percebia que para ele era ótimo isso. Ele falava assim, Maria Elizabeth, só estou lendo amarelinho, né? Então ele dobrava a minha responsabilidade, porque às vezes vinha um relatório de 10, 20 páginas e eu usava lá meu marca-texto e colocava o que eu achava que era importante. E ele ia direto naquilo.
Então, além de eu ficar super satisfeita, aumentava a minha responsabilidade, né? Porque ele deixava claro, só tô lendo amarelinho, hein? Então, aquele ei fazia, será que você anotou tudo? E eu cada vez mais lia com atenção para tanto triar para o meu gestor, como também para enriquecer vocabulário. Gente, e esse caderno, ele rodou na Caloi. Ele rodou na Caloi por muitas pessoas. Depois, quando eu fui ser diretora do sindicato, ele também rodou. Por quê? Quando a gente ia fazer uma redação difícil, o nosso brainstorm começava com o caderninho. Todo mundo, Beth, me presta o caderno de redação? Né? Então foi muito legal. Né? Hoje a gente pode pegar a estratégia e modernizar, né? Ir lá para o computador. Mas eu continuo ainda fazendo isso, não no caderno mais, mas eu tenho uma pasta de textos. A gente deu uma saidinha, mas graças a Deus foi rápido. Querida Bel, parabéns. A Bel é a nossa presidente do Sindicato das Secretárias e do Develop. E a nossa entidade sempre está presente no dia do profissional. Já de manhã recebi os parabéns. Hoje eu não consegui olhar todas as mensagens de tanta coisa que tinha, né? Então, mas eu falei que esse ano eu quero contabilizar. Eu quero pelo menos, não tudo, mas aquilo que eu consegui marcar, porque eu quero ter um indicador também de mensagens, né? Quantas mensagens eu recebi, quantas eu vi nos grupos, quantas foram feitas nas redes sociais. Então, é um objetivo. Lógico que eu vou precisar de ajuda, né? Então, minha assistente vai fazer isso, graças a Deus, ela vai me ajudar. E eu falo assistente mesmo, porque a minha, ela não tem curso de secretariado, né? Mas ela faz muita coisa de secretária. Então, o nome assistente combina muito com ela, porque ela fez outros cursos, mas ela desenvolveu muita coisa e me ajuda em áreas que eu não domino tanto, né? Como tecnologia, financeiro. Eu estou aprendendo, ok? Kênia, boa noite. Ari, tudo bem? É Ari? Ari? É Ari, ok. Boa noite, parabéns, tá? Hoje a gente vai falar muitos parabéns. Agora, vamos para outras palavras que eu acredito que também já fazem parte, ok? Business plan, né? Então, plano de negócio. Budget, que é o orçamento. Workshop já é muito mais do dia a dia nosso, né? A gente fala muito de workshop. Coaching, eu sou coaching hoje, né? Adoro também essa função de coaching, porque no coaching eu consigo fazer com que a pessoa se resgate, né? Ela consegue se descobrir e descobrir toda a sua potencialidade. Então essa é uma área que eu amo de paixão e também é uma das áreas que nós, profissionais de secretariado, podemos agregar, ok? Só que para coaching é necessário a gente ter uma formação, né? Mas eu continuei, muitas vezes eu continuava como secretária em algumas funções, mas já fazendo coaching, né? E eu comecei informalmente fazendo isso, porque quando você seleciona a secretária, quando você treina, você acaba fazendo isso e um pouco de mentoria, mas depois da formação é muito mais qualitativo o trabalho, né? Você aprende muito mais estratégias. E coaching hoje faz parte também da nossa vida corporativa, ok? Então, a palavra coaching, eu acho que ela está aí presente. Então, essas são normais, ok? Outra que é normal, mas ela é mais usada recentemente, que é performar, né? Então as pessoas, vem lá da performance do inglês, as pessoas usam muito, né? A pessoa está performando bem. O que nós precisamos para que ela performe melhor? Ou a performance dela não está ainda adequada ao nível ou ao cargo que ela exerce? Então, performar faz parte também desse universo do corporativismo, ok? Que mais? Quebrar paradigma, eu acho que isso a gente já usa há muito tempo, né? Sinergia também, eu amo essa palavra, né? Sinergia. E eu aprendi uma tradução, né? Para essa palavra, um significado muito simples. Porque às vezes quando você vai explicar o conceito, ele é um pouco filosófico, né? Mas eu amo conceitos simples que a gente nunca mais esquece, né? Então, o que me ensinaram, não lembro quem foi o professor, mas foi alguém muito inteligente e brilhante. A pessoa me disse, né? Sinergia é quando 2 mais 2 é 5.
Nunca mais esqueci, né? Então, quando eu trabalho de maneira sinérgica, a gente só não soma, né? Então, se eu estou com outra pessoa, 1 mais 1 é 3. Por quê? Porque nós vamos formar um produto melhor, não só somando a minha experiência com a da outra pessoa. Nós vamos criar alguma coisa nova. Então, nunca mais esqueci, né? Eu gosto desses conceitos, que são conceitos que você grava e você consegue explicar também para as pessoas de uma maneira muito simples. Um outro conceito, saindo um pouquinho aqui das palavras, mas indo para um conceito também que às vezes as pessoas têm muita dificuldade, mesmo sendo super simples, né? Cris, boa noite. Boa noite, Zé Rubens Elia. Não sei se vocês conhecem o Zé Rubens Elia. Então, um conceito que às vezes as pessoas têm a maior dificuldade de explicar, mesmo fazendo parte do dia a dia, que é a diferença entre objetivo e meta, né? Então, nós, secretários, não podemos ter essa dúvida. E eu sinto que as pessoas às vezes têm o conceito certo, mas elas não diferenciam na hora de explicar. Então, eu aprendi também de um jeito que nunca mais eu esqueço e eu passo isso para as pessoas, né? Então, de um jeito bem simples, o objetivo é o que nós queremos ou o que a empresa quer, ok? E a meta é quando ela quer isso. Ou pode ser também uma outra pergunta, quanto, né? Queremos vender mais, objetivo. Vender mais quanto? E até quando? Então, aí eu tenho certo objetivo e meta. A meta define prazo. E muitas vezes também a quantidade. Então, isso eu não esqueço nunca mais. Mas ainda, quem me deixou isso claro, deu um exemplo de criança. Por quê? Eles falam... eu tinha um professor que falava, quando você quiser explicar alguma coisa para alguém, procure ensinar como se você estivesse falando com uma criança de 5 anos. Se ela entender, o seu conceito está simples, né? Então, dicas muito, né, muito sábias que eu continuei incorporando, e como na minha parte de professor é preciso, né, deixar simples, eu incorporei e vou passando para frente. Então, além desse o que, quando, né, o professor deu o seguinte exemplo, e ele usou um produto da minha querida empresa, né, que eu atuava. Então ele falou, quando você fala para uma criança, você vai ganhar uma bicicleta, o que a criança responde? Ou pergunta, quando? Então, vai ganhar uma bicicleta, objetivo. Quando? A meta, ok? Então a gente não esquece mais, coisas lúdicas, elas ficam para sempre, ok? A Cris deve ser a minha querida Cris da Calói também, hoje tem um monte de caloriano aí. Era nossos anos dourados, né? A gente mantém os nossos anos dourados, ok? Um outro, voltando para as palavras. Então, sinergia, palavra que eu amo, uso muito ainda. Eu acho que ela continua sendo usada com força, porque às vezes algumas palavras, elas perdem a força de tanto serem usadas, né? Mas sinergia, eu acho que ela conserva ainda o valor da essência e da força da palavra. Uma outra, briefing, né? Então, briefing também, muita gente usa. Quem trabalha com área comercial, com área de propaganda, com quem faz projeto, né? Usa muito briefing. Então, vamos dar, né, uma ideia, né? Um resumo, uma síntese daquilo que a gente vai organizar, ok? Vamos passar as principais informações. E tem também o debriefing, que é avaliar como essa experiência foi desenvolvida. E uma outra que também eu acho que todo mundo usa hoje, que é deadline. Então, qual é o seu deadline? Qual é o seu prazo? Ok? E hoje, esta palavra tem sido falada muito para vocês, né? Porque as pessoas estão com o prazo super apertado, com os deadlines apertados, e quando a gente não recebe isso, nós temos que perguntar, ok? Mas podemos perguntar qual a prioridade, mas é bom entender que isto está também no corporativismo, ok? Que mais que eu acho que faz parte? Tem uma palavra até brasileira aqui, né? Porque mais de 50% é em inglês. Tropicalizar. Gostei de tropicalizar. É quando
Essa também eu vi agora, né? Não fazia parte do meu vocabulário. É quando você faz uma adaptação das estratégias para aquela região, ok? Então podemos tropicalizar, ok? Então nós vamos fazer um checklist de tudo que nós aprendemos, vamos fazer follow-up daquilo que é mais pedido e depois nós vamos dar feedback se a gente aprendeu, ok? Então dá para brincar com essas palavras, ok? E o que é importante, gente? Nunca deixar ninguém desconfortável quando a pessoa não sabe, ok? Isso é um cuidado, isso está na relação humana. Então, se você usou uma palavra e você percebeu que nem todo mundo entende, não faz parte do objetivo, não faz parte da linguagem do dia a dia, explique. Ok? Eu, quando estou dando palestra, eu procuro não usar muito. Isso é mais para o ambiente interno do negócio, do trabalho. E quando eu vou usar, eu pergunto antes, todo mundo sabe o que quer dizer? Então, mesmo assim, eu falo, bom, então vamos usar, mas só para contextualizar, isso quer dizer isso. Ok? Por quê? Porque tem gente que fala um monte de palavra em inglês num ambiente que a pessoa nem sabe se todo mundo fala, ok? E as pessoas se sentem desconfortáveis em perguntar. Então, perceba se cabe bem quando você estiver num grupo que não é o seu do dia a dia, é um grupo fora, é uma reunião, é um ambiente externo, você trocando ideias, se cabe falar a palavra em inglês. Porque senão, ao invés de ser bom, deixa as pessoas desconfortáveis. E qual é o sentido da comunicação e da linguagem? Aproximar as pessoas. Então nós temos que nos aproximar. E quem está com a palavra tem o dever de fazer o outro entender. Ok? Então se alguém, quando você falar alguma coisa, fizer uma expressão de que não ficou claro, traduza. Ok? Repita a palavra. E use nos ambientes que isso for normal. Ok? O que for normal, tem empresas que usam só palavra-chave em inglês. Ok? Então lá no seu ambiente você nem precisa se preocupar. Mesmo assim, pode ser que o seu menor aprendiz não saiba. A sua copeira não saiba. A mulher da limpeza não saiba. Então não deixe essas pessoas desconfortáveis. Porque daí você está brilhando no corporativez e errando no humano. E com pessoas que você precisa ter ao seu lado. E pessoas que precisam ser valorizadas. Essas pessoas são aquelas que recebem pouco elogio. Pouco feedback positivo. Né? Então, vamos usar com elas palavras que fazem parte do contexto delas. Porque daí elas vão se sentir à vontade, vão se sentir confortáveis e vão fazer aquilo que nós pedimos, né? Com o maior prazer. Eu sinto que essas pessoas, só de você perguntar como vai, falar o nome delas, agradecer, elas já ficam fiéis a você. Então, o mínimo que a gente faz mostra respeito, carinho. Por quê? Porque são pessoas que às vezes não recebem carinho de ninguém. São até invisíveis. Ok? E acho que o profissional secretariado tem uma missão. Tornar o ambiente profissional mais humano. Tornar o ambiente profissional mais saudável. Fazer com que as pessoas se sintam em casa. Mesmo sendo profissionais, mas é aquele ambiente acolhedor. A palavra acolhimento hoje, ela tem uma força muito, muito importante. E eu acredito que nós somos esses profissionais que temos que acolher. Ok? Faz parte do agente facilitador. E ao acolher as pessoas, principalmente da nossa equipe, nós estamos dando condições para que elas produzam mais. Pessoas felizes produzem mais. Pessoas gratas produzem mais. E eu aprendi também no livro Não Faça Tempestade em Copo d'Água. É um livro muito legal, gente, porque são liçõezinhas de uma folha e meia. E tem uma coleção de 6 livros, pena que o autor já não está entre nós,
chama Richard Carlson, né? E esse Não Faça Tempestade em Copo d'Água, ele dava, né, algumas dicas muito importantes em relação a relacionamento, a uma série de coisas. Em relação à comunicação, que nós estamos falando hoje, né, ele falava o seguinte: pega-se mais moscas com mel. E quando ele explicava, procure falar de maneira gentil com as pessoas, ok? Então, quando alguém fala alguma coisa brava, né, de maneira brava, ou com uma certa rispidez, ou uma certa indiferença, o outro se fecha, ok? Uma das linguagens que eu acho desafiadoras são as linguagens do pessoal que tem que fazer cobrança, ok? Então, gente, mesmo as pessoas mais honestas, que adoram pagar tudo em dia, odeiam receber carta de cobrança. Por quê? Porque a carta de cobrança, ela é desconfortável. Então, eu já pude ensinar algumas pessoas, eu falo, gente, quando você fizer uma carta de cobrança, deixa a pessoa com vontade de pagar. E não com raiva de que você está cobrando. Então, você tem que usar uma linguagem em que, se você for falar que a pessoa está atrasada, não coloque a culpa na pessoa, coloque no sistema, ok? Então, o sistema não acusou, né, esse depósito, você teria já feito, sabe? Você tem que dar o benefício da dúvida para a pessoa, para ela se sentir confortável, ok? Então, gente, tudo isso faz parte da comunicação, da linguagem, né? Meu marido tá aí, eu vou dar só um exemplo que ele às vezes fala para mim, né? Ele fala assim: eu quero que você faça o e-mail, porque o seu e-mail as pessoas respondem e atendem. Por quê? Porque eu não faço um e-mail assim, né? Qual o objetivo? Como é que é a pessoa? Qual é o assunto? Eu penso em tudo isso, daí eu uso da empatia, que nós já estamos falando há muito tempo, né? Empatia hoje é uma das competências humanas mais necessárias no mundo corporativo, e eu uso para tudo. Se eu vou escrever alguma coisa que eu estou solicitando, que eu estou indiretamente perguntando, cobrando, eu uso da linguagem empática. Como é que o outro vai receber? Ok? Ele vai ter vontade de pagar? Ou ele vai ter vontade de me dar essa informação? Ou ele vai se sentir desconfortável? Então, enquanto eu não tenho certeza que a linguagem está confortável, eu não envio. E para isso, gente, precisa ter cuidado com a comunicação. Eu releio 3, 4 vezes tudo que eu faço, mesmo coisas simples. Por quê? Porque nós somos pessoas que as pessoas esperam uma linguagem correta, adequada, sensível, gentil e com cara de agente facilitador, ok? Então, olha, já estou no meu 45 minutos. Eu acho que eu dei o recado, né? Vamos só fazer um pequeno resumo. Primeiro, é importante evoluir diariamente na comunicação. Nós temos a comunicação objetiva, que ela nos coloca num posicionamento adequado para trocar ideias e dar informações, solicitar informação. E também temos que hoje dominar ou conhecer ou se organizar para ter o nosso vocabulário da empresa, o vocabulário corporativo, que a maioria está chamando hoje de corporativez. É importante que, além dessas palavras, se no seu negócio, né? Se no seu negócio houver outras, anote. Eu vou dar só um exemplo, né? De quando eu atuava e tinha uma palavra que eu sabia a tradução, mas eu não sabia o significado. Exatamente, o que aquilo significava? Então, era just in time, da qualidade que eu amo. E aí eu sabia, just in time, bem na hora, justo na hora. Mas o que é isso aqui dentro do nosso negócio, né? Aí eu, numa hora que eu estava despachando com o seu Bruno Calói, eu perguntei: olha, seu Bruno, eu entendo o que é a palavra, mas eu não entendo ainda como ela se encaixa no que nós estamos fazendo. Aí ele deu aquela brilhante aula, né? Ele disse: olha, just in time é o seguinte,
Hoje, com a qualidade, a gente não faz estoques grandes, porque isso representa um custo muito alto. Então, o que normalmente o Just in Time incentiva, recomenda? Que a gente compre aquilo que a gente já tem garantido que vendeu. Então, eu tenho o estoque básico para atender os pedidos. Só que para isso funcionar, é necessário que fornecedores e clientes tenham uma parceria. Senão, você fica na mão, às vezes, de um fornecedor. Então, o fornecedor também tem que ter o espírito da qualidade. Tem que também ter o seu just in time, ok? Só produzir se alguém for comprar. E aí, todo mundo nessa rede, que precisa ter parceria, se respeitar, isto funciona. Gente, aprendi uma coisa que eu só sabia a tradução, passava pela minha mão, e eu ainda não tinha entendido, e algo que eu também já falei, e vou reforçar, não se conforme se passar pela sua mão uma palavra que você não sabe. Anote e vai atrás. E coloque lá dentro do seu caderno ou da sua pasta, onde for mais fácil para você, no seu glossário, no seu corporativez, ok? E leia, leia, leia tudo que passa pela sua mão, ok? Use uma forma moderna de montar o seu caderno de redação, principalmente para a linguagem corporativa, ok? Giedra, boa noite, querida. Muito obrigada de você estar aqui. Nicole, Roberta, Araceli. Araceli? Será que é aquela Araceli que trabalhou na Calói há muito tempo? Ou é outra? Não, mas eu lembro de uma Araceli, né? Acho que eu conheço. Então, gente, ó, 47 minutos. Eu acho que estamos no prazo. Então, boa noite novamente para todo mundo. Parabéns. Curtam o restante do nosso 30 de setembro. Mas, com certeza, amanhã ainda vai ser comemoração. E eventos comemorativos vão continuar acontecendo em outubro também. Valorize isso, ok? Perceba, se para nossa profissão tem evento comemorativo, agosto, setembro, outubro, é porque nós somos importantes, ok? Então, parabéns novamente, eu tiro o chapéu para todos vocês, tiro o chapéu para a minha profissão, tenho o maior orgulho de ser secretária na alma. E isto me fez chegar até aqui. E eu espero que a trajetória de vocês com essa profissão, ela seja também vitoriosa e que deixe vocês melhores como pessoas e como profissionais. Muito obrigada pela participação. Terça-feira estamos novamente aqui. Então já ficou o nosso ritual, terças e quintas, batemos esse papo. O foco maior é ensinar profissionais de secretariado, assessores e assistentes executivos a mensurarem o seu trabalho e o resultado num prazo de aproximadamente 60 dias para, com isso, conquistarem o reconhecimento dos gestores e da empresa. E nós chegaremos lá, ok? Muito obrigada, parabéns, parabéns, parabéns. Beijos. Eu sou secretária com muito orgulho, com muito amor. Então que essa música fique na alma e no DNA de vocês, ok? Muito obrigada, até terça-feira que vem.